Semana passada eu falei um pouquinho sobre os relacionamentos do futuro, como vão ser os relacionamentos da nova era, os relacionamentos da 5D, quando a Terra aí alcançar frequências energéticas mais elevadas. E hoje eu vou falar sobre as crianças do futuro, as crianças da nova era, que certamente vão ter um papel super importante aí na construção de um novo mundo. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu vou deixar aqui para você ao lado de sugestão. Particularmente é um assunto que eu gosto bastante de falar e vale a pena você dar uma olhadinha lá. Eu sou a Jéssica Gimene, seja muito bem-vindo aqui ao Visão da Alma. Aqui você vai ver que eu conto algumas coisas que eu sei, que eu vivi, que eu aprendi, e eu fico muito feliz em estar compartilhando aí com vocês. Se você não está inscrito, peço para você se inscrever aqui no canal, e se você gostar, curte o vídeo. Bom, eu acho que a maioria de vocês já percebeu que as crianças aí da nova era, elas estão vindo extremamente intuitivas e inteligentes. Eu, pelo menos na minha época, eu sou uma criança aí que passou a infância nos anos 90 e a gente era um pouquinho mais devagar, né? A gente não tinha toda essa esperteza que eu vejo que as crianças de hoje trazem muito. A gente estava mais preocupado mesmo em brincar, em questões de criança mesmo, e hoje em dia as crianças, elas estão assim com uma sabedoria que chegam até a desconcertar os pais. Isso porque as crianças que estão chegando aí são crianças índigo e cristal. Na verdade, as crianças índigo, elas já encarnaram faz um tempinho aqui na Terra. Elas vieram com maior quantidade aí na década de 80 e 90, com umas crianças aí meio rebeldes. Mas muitas delas vieram bem antes disso. Hoje a gente tem aí idosos que também são idosos índigo, né? Que são essas pessoas contestadoras, um certo rebeldismo amoroso. E o que aconteceu nessa época é que muitos pais ficaram preocupados com essas crianças, né? Que vieram muito contestadoras, elas vieram quebrar algumas regras da sociedade, são crianças que fazem 1000 perguntas para os pais. Sabe, aquelas crianças que descabelam os pais de tanta pergunta, umas perguntas meio desconcertantes. As crianças índigos, elas continuam encarnando ainda hoje justamente para contestar algumas regras da sociedade. Elas procuram esticar essas regras, testá-las ao máximo para realmente experienciar o que acontece com essa quebra de regras. São os pentelhos, então. Tipo pentelhos, só que um pouquinho amorosos, né? Eles têm essa energia de rebeldia, de quebra, mas eles são muito amorosos. Quando essas crianças começaram a surgir, né, em maior quantidade ali nessa época de 80 e 90, como eu falei, aconteceu um movimento muito interessante porque os pais ficavam preocupados, né? Porque por causa de todas essas características dos índigos que eu acabei de falar para vocês. E aí eles começaram a levar as crianças para o psicólogo, achando que elas eram hiperativas, que tinham algum problema com elas. E aí, entre os psicólogos, né, começou a ter ali uma conversa de falar, nossa, estão surgindo crianças com a mesma característica, né, essa característica meio rebelde, né, contestadoras, muito inteligentes, muito avançadas. E aí se deram conta de que era um grupo de origem de alma. Essas almas índigo, elas carregam esse nome justamente porque a aura delas tem essa cor azul índigo, é um azul meio fechado, um azul escuro, e elas têm um papel muito importante na construção de um novo mundo, justamente porque elas vieram quebrar algumas regras. Vocês sabem, né? Existem muitas regras na sociedade que não fazem o mínimo sentido. Elas precisam ser transformadas, vistas de uma outra forma, e é isso exatamente que os índigos vieram fazer. Observa se você tem alguém índigo aí na sua família, conta aqui nos comentários se você percebe que tem alguém aí na sua família, um irmão, um primo que traz essas características. E também tem as crianças cristal. Essas crianças são diferentes, a aura delas já é de um branco cristalino, são crianças muito puras. Elas são extremamente sensitivas, intuitivas, um pouquinho introspectivas também, porque elas têm uma sensibilidade e lidar com muitas pessoas, grupos muito grandes pode ser um pouco desconfortável. Elas são extremamente sensíveis e elas vieram justamente elevar a frequência energética do nosso planeta, trazendo essas energias. Então assim, como você pode distinguir o cristal do índigo? O cristal, eles são altamente intuitivos, sensíveis, sorridentes, e eles são aqueles que
pegam as coisas rápido, que você vai ensinar a criança, ela já aprendeu, você não precisa falar duas vezes. Eles têm uma sabedoria enorme, tanto é que tem até uma certa telepatia também. Parece que eles conseguem sentir através do pensamento o que você está querendo transmitir. Eles veem através do seu olhar exatamente aquilo que você está querendo dizer. Sabe, quando você fica meio bravo assim com aquela criança, ela já sabe que você está com aquele olhar meio bravo, ou quando você está triste, ela percebe no seu olhar, vai lá e te pergunta, você está triste? O que aconteceu? Né? São crianças extremamente sensíveis mesmo. Essa é a palavra que eu definiria aí, essas crianças cristal. E já os índigos, né, eles têm essa coisa da rebeldia, amorosidade também e intuição, mas eles trazem esse lado de quebra de regras, enquanto o cristal eles têm um olharzinho ali mais amoroso, mais fofinho e mais sensível. Lá no Instagram tem mais informações sobre as crianças índigo e cristal. Eu costumo falar também sobre um conteúdo bem bacana. Se você se interessa sobre esse assunto, vou deixar de sugestão que você dê uma passadinha lá no Instagram do Visão da Alma também para conferir. Gente, as crianças aí que estão vindo, elas não vão mais brincar com aqueles brinquedos que a gente brincava. Elas vieram aqui para brincar com tarô, para brincar com cristais, para mexer na terra, para conhecer plantas. Elas vieram realmente com uma pegada diferente, sabe? E a gente precisa de um tratamento diferente para essas crianças que estão chegando com uma consciência espiritual enorme. A gente, quando começou a encarnar, a gente não tinha muita consciência de que tínhamos aí um ser espiritual, né? A gente demorou às vezes para perceber que somos também um ser espiritual. E as crianças que estão chegando, elas já têm noção disso. Para você ter uma ideia, muitas crianças que estão chegando já têm noção de que elas têm um corpo espiritual, de que elas não têm só matéria aqui, o corpo físico. Então, precisa de um tratamento diferente. A gente precisa de uma compreensão de quem são essas almas que estão chegando, o que elas vieram fazer, o que elas estão ancorando aqui na Terra, né? E qual é o nosso papel aí na educação dessas crianças. Então, leia sobre esses assuntos, se intere aí sobre essas novas almas que estão chegando. Certamente, se você tem um filho pequeno, pode ser que ele seja uma dessas almas que vai ajudar muito a elevar aí o nosso planeta. E se você gostou desse assunto, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos.